Olá, eu sou Camila Salmazo e esse é o BDF Entrevista, sempre com assuntos interessantes e convidados que têm muito a dizer com a visão popular dos fatos, que é marca do Brasil de fato. Há 20 anos, o Brasil criou uma das leis mais importantes no enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. De lá para cá, houve muitos avanços, novos mecanismos de proteção e de denúncias. Mas a violência e principalmente os feminicídios seguem em patamares elevados. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 mostra, inclusive, que a violência de gênero convive com uma queda nos homicídios em geral. Então, por que, mesmo uma legislação tão forte, tão importante e potente, ainda não consegue impedir com que mulheres sejam agredidas e mortas? Para fazer esse balanço e conversar com a gente, o BDF Entrevista convida Carmen Raide Campos. Ela é advogada, pesquisadora, professora visitante do mestrado em Direito na Universidade do Rio Grande, a FURG, e uma das referências brasileiras quando o assunto é violência de gênero. Ela também participou da elaboração da Lei Maria da Penha e nós temos a honra de conversar com Carmen. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil de Fato, Carmen. Eu que agradeço, Camila, um prazer conversar com vocês. Carmen, eu vou aproveitar toda a sua experiência para a gente fazer um primeiro momento de balanço, porque lá em 2006, né, que foi o momento da elaboração da lei, da promulgação da lei, qual que era o principal problema enfrentado, qual que era o retrato da nossa sociedade com relação à violência contra a mulher e que a lei veio atingir, né, veio tentar enfrentar, e o que mudou nesses 20 anos de lá para cá? Então, Camila, quando a gente, 5 organizações da sociedade civil, dentre elas a Temis, da qual eu faço parte, reunimos para pensar uma legislação de enfrentamento à violência contra as mulheres. Em 2002, quando a gente reuniu, vigia no Brasil a lei dos juizados especiais civis e criminais, que tratavam algumas condutas, como, por exemplo, lesão corporal de natureza leve e ameaças como delitos de menor potencial ofensivo. E eu era advogada na época de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a gente ia para as audiências, né? E esses delitos eram julgados nos juizados especiais criminais. E o que acontecia? Os juizados, né, essa legislação, que é a Lei 9.099 de 1995, né, era e é aplicada para delitos pequenos, brigas de vizinhança, não foi pensada para violência doméstica, mas aconteceu que todos os delitos, esses delitos de, especialmente lesão corporal, de natureza leve e ameaças, passaram a ser julgadas por esta legislação. E essa legislação, ela é uma legislação pensada para a proteção do autor do fato, né? Não chama nem réu, a legislação usa a expressão autor do fato. E o objetivo da lei é evitar a criminalização, a legislação ela é muito interessante nesse sentido, né? Então ela tem toda uma série de mecanismos, como por exemplo a conciliação, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Ocorre que no Rio Grande do Sul os juízes à época faziam o que eles denominavam de termo de bom viver, que era o seguinte: íamos para a audiência, as mulheres agredidas, né, muito indignadas com a agressão, e o juiz perguntava para o autor do fato: você se compromete a não mais agredir a sua companheira, sua esposa, sua companheira? E ele disse: me comprometo. E a vítima, né, as mulheres, não tinham absolutamente nada a dizer nessas audiências, porque tudo é vontade do autor do fato. E se firmava, então, um termo de bom viver. E isso dava nas mulheres uma
e nós também, como, né, advogadas das mulheres que nós atendíamos, né, muita indignação, porque Claro. se ele voltasse a cometer o delito, não acontecia nada, porque esse termo de bom viver não tinha viabilidade fática, jurídica nenhuma, né? Era um compromisso meramente político, né, digamos assim, de quem cometia o delito. E isso nos causava muita indignação, porque as mulheres saíam das audiências muito chateadas, dizendo: bom, não aconteceu nada com ele, ele vai continuar me agredindo, né? Alguns juizados mandavam pagar a cesta básica, né? Então, era uma situação muito desconfortável e muito violenta para as mulheres, né? Então, nós discutimos na Temes a necessidade de mudar isso, porque ao mesmo tempo em que essa legislação foi promulgada, em 1995, também o Brasil, né, promulgou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, a Convenção de Belém do Pará, né, que dizia, então, que a violação aos direitos das mulheres era uma violação de direitos humanos, que os Estados signatários tinham que ter mecanismos para evitar todas as formas de violência. Então, era incompatível, né, a legislação vigente, a Lei 9.099, com a Convenção de Belém do Pará e a própria Constituição Federal. Então, nós nos reunimos, né, a Temes, a CEPIA, o CLADEM, a GENDE, no Rio de Janeiro, para pensar uma legislação de violência doméstica e familiar. E levamos 2 anos construindo essa legislação, né? E depois essa legislação foi encaminhada para a Presidência da República, mais 2 anos de discussão, né? Dentro de um grupo interministerial e depois no Congresso Nacional. E hoje eu diria o seguinte: a gente tem uma legislação, e o importante dessa lei é que ela foi pensada muito mais numa perspectiva de proteção e assistência do que de criminalização da violência. Tanto que o projeto que o consórcio constrói, ele não cria nenhum tipo penal, né? Ele não propõe aumento de penas, né? O que a gente focou foi prevenção, medidas protetivas, uma perspectiva integral de assistência às mulheres, né? E medidas de contenção, né? Que seriam medidas quase que excepcionais. E quando chegamos, digamos, a esta proposta de legislativa, né, é porque houve um acúmulo, né, teórico e político do movimento feminista que, desde a década de 70, né, outras tentativas foram feitas nos anos 90 de criar uma legislação, mas que não havia, digamos, contexto político favorável, não, né? Então, quando chega nos anos 2000, a gente já tem ali um acúmulo teórico político do movimento feminista, né, que já vinha discutindo violência contra as mulheres, fazendo proposições há muito tempo, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um governo, um contexto político, né, que o governo Lula tinha, primeiro mandato do governo Lula, né, tinha sido eleito, então havia um contexto político muito favorável a isso. E a criação de uma secretaria, né, que, com status de ministério na época, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, que abraçou o projeto. Então, digamos assim, nós tínhamos um contexto todo, tanto do ponto de vista teórico, legislativo e político, que favoreceu a proposta de criação de uma legislação específica. E quando a gente olha esses 20 anos, né, a gente pode dizer o seguinte: olha, a Lei Maria da Penha, ela mudou a percepção social e jurídica do tratamento da violência contra as mulheres, né? Então, eu acho que isso é um grande legado, né? Ela prevê uma perspectiva de tratamento integral, interdisciplinar, interinstitucional. E eu acho que esse é o grande desafio permanente da Lei Maria da Penha. Essa integração que muitas vezes não ocorre, essa perspectiva integral, né? E a articulação entre as diversas instituições. E para que isso seja possível, que toda essa política preventiva, né, e assistencial que a Lei Maria da Penha
traz nos seus dispositivos, precisa de orçamento e vontade política, né? Sim. De todas as instâncias. E isso a gente observa, então, que é um problema que permanece, porque nem todos os governos designam, tomam a sério, digamos, a violência contra as mulheres no país. Sim, quero te ouvir mais sobre isso, os nossos desafios ainda, mas eu acho que não dá para apagar, apesar de termos uma violência alta nesse momento no nosso país, não dá para apagar as conquistas dessa lei. Eu acho que foi para além da justiça, né? O nosso país começou a considerar a mulher como sujeito de direitos a partir daí, e isso é uma grande conquista para toda a nossa sociedade, não só para as mulheres, né? Que outras conquistas esses 20 anos marcam essa lei para a nossa sociedade, para a proteção da mulher? Então, eu acho, isso que tu mencionas, né, Camila, de fato, a legislação, ela muda a percepção, né, as várias pesquisas, né, sobre a Lei Maria da Penha demonstram isso, né, as pessoas sabem da existência da legislação, conhecem e compreendem essa legislação como a legislação protetiva às mulheres, né. A existência das medidas protetivas, né, previstas na lei também é um fator muito importante, né, porque, de fato, as medidas protetivas, né, elas salvam vidas, né, ainda que a gente tenha números bastante elevados de mortes de mulheres e agressões, a gente tem uma infinidade de medidas protetivas cedidas pelo Poder Judiciário, cada vez mais rapidamente. Então, acho que isso é um legado importante, né, da Lei Maria da Penha, né? E a mudança de percepção do próprio Poder Judiciário, né? Antes, aquela velha frase em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, que vigorava no país durante muito tempo, ela começa a ser desafiada pela Lei Maria da Penha, né? Os movimentos feministas já traziam isso há muito tempo, mas a legislação ela desafia isso juridicamente, né? A Lei Maria da Penha também prevê um conceito muito importante, que é o conceito de violência baseada no gênero, né? Esse conceito, ele é um conceito fundamental para compreender as diversas formas de violência. Claro que a Lei Maria da Penha é específica para a violência doméstico-familiar, né? Mas ela traz esse conceito de violência baseada no gênero, que é apropriado depois pela legislação, pela qualificadora e depois pelo tipo autônomo do feminicídio. Então, a legislação, ela traz, eu acho que ela traz muitas conquistas, desde o ponto de vista político, né, de uma articulação de organizações de mulheres, de discussão coletiva. Eu digo que a Lei Maria da Penha tem duas viradas paradigmáticas muito importantes. Primeiro, como se faz uma legislação, né? Como se fez uma legislação. Proposição feminista, discussão feminista, acompanhamento feminista com os movimentos de mulheres, né, discutindo no Brasil inteiro. Segundo, uma grande ruptura no campo do direito. A Lei Maria da Penha, quando ela propõe juizados híbridos, ela está dizendo, olha, tem um fenômeno que é a violência doméstica e familiar contra as mulheres, que não se resolve por um ramo do direito, né? Ele tem que ser pensado fora da caixinha estanque do direito civil, do direito penal, porque é um fenômeno que tem repercussões civis e penais, né? E outra, a violência contra as mulheres, ela não é uma tarefa das mulheres, né? Ela é uma tarefa do Estado e das organizações do Estado, né? Por isso, essa perspectiva integral que a lei e interinstitucional que a lei estabelece. Então, acho que essas são grandes conquistas, né, da Lei Maria da Penha. Com certeza, professora. Hoje a gente vive uma polarização na nossa sociedade e sempre que isso acontece, né, que a lei é alvo dessa polarização, muitas pessoas questionam e falam, não, tem que alterar a lei, tem que mudar algumas coisas, mas na verdade a lei é muito robusta, né, tem muitos dispositivos para além das medidas protetivas, que talvez é o mais conhecido por todos nós hoje da lei. Então eu queria te perguntar, a gente falou um pouquinho dos
desafios, né? Onde está o principal gargalo hoje para a implementação dessa lei, que eu acho que tem partes que ainda não saíram muito bem do papel e que podem sim colaborar, né, com o nosso desafio aí de diminuir o índice de violência contra a mulher? Uhum. Eu acho duas coisas que tu colocas, Camila, que são importantes. Primeiro, o que que falta, digamos assim, para implementação completa da Lei Maria da Penha, digamos, né? Eu diria que faltam duas importantes. Primeiro, essa perspectiva de integralidade e de articulação que a Lei Maria da Penha propõe entre as diversas esferas governamentais, então, governo federal, governos estaduais, governos municipais, e sociedade civil, né? E as instâncias, outras instâncias, como as instâncias do sistema de justiça. A lei prevê que a violência, a resposta à violência, a resposta estatal a essa violência seja uma resposta integrada. Não adianta eu ter uma denúncia ou uma medida protetiva e não ter, por exemplo, um trabalho digno para essa mulher, uma habitação digna, escola para os seus filhos, né? Então, há uma série de aspectos previstos na Lei Maria da Penha que precisam ser implementados, porque não é só a medida protetiva, né, ou uma condenação que vai resolver o problema originário dessa violência, né, que pode ser muitas vezes a incapacidade da mulher sair daquela relação ou da dificuldade de sair daquela relação por faltas de alternativas concretas de vida, né? Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é que a violência de gênero no Brasil é uma violência racializada, né? Então, a gente sabe que são as mulheres negras as que mais sofrem violência e as que mais morrem nesse país. Então, as políticas públicas, elas têm que ter um recorte racial muito forte, né? Elas têm que chegar ali naquelas mulheres que mais precisam da lei. Então, olhar isso é um problema estrutural muito importante. E um outro aspecto que eu acho que tu mencionas durante 10 anos, quando a lei foi promulgada em 2006, até 2016, a gente conseguiu impedir mudanças na Lei Maria da Penha. E por que a gente, o consórcio de ONGs e as feministas diziam que a gente não deveria mexer na Lei Maria da Penha? Porque a gente queria ver e avaliar a implementação da lei. Então, durante 10 anos a gente conseguiu isso. A partir do impeachment, né, ou golpe parlamentar, em 2016, isso começa a mudar. E o que a gente percebe hoje, estou estudando isso mais recentemente, uma apropriação que eu chamo, né, de um sequestro neoconservador da agenda de violência contra as mulheres, né? O que a gente vê é grande parte das alterações propostas, tanto no Código Penal quanto na própria Lei Maria da Penha, são alterações vindas de um determinado campo que não se preocupa com a prevenção, né? A única alternativa que esse campo oferece, que esse campo conservador, é a punição. E a gente sabe, a lei do feminicídio está aí, o feminicídio desde 2024 é um tipo penal autônomo, com uma pena elevadíssima, né? Uma pena mínima de 20 anos e uma pena máxima de 40 anos, um crime, então, apenado muito gravemente, e os feminicídios não param de subir. Então, não basta ter uma legislação penal, né? Há necessidade de combinar políticas, de fato, preventivas e assistenciais. E discutir, por exemplo, igualdade de gênero prevista no artigo 8º da Lei Maria da Penha, por exemplo, igualdade de gênero e raça, é fundamental no Brasil, né? Mas esses políticos ficam criando cortinas de fumaça, como, por exemplo, a ideologia de gênero, para não discutir gênero, que significa discutir igualdade, né, entre meninas e meninos, entre adolescentes, entre mulheres e homens, né? Então, é isso que a gente precisa discutir. Por quê? Porque o fenômeno da violência, da violência contra as mulheres, a gente não vai acabar da noite para o dia, né? A gente precisa de políticas de longo prazo.
E as políticas de longo prazo significam mudanças culturais muito importantes. E para isso a gente precisa começar a discutir relações igualitárias, né, no campo de gênero e também raça. Por quê? Porque são as mulheres negras, as mulheres racializadas que mais sofrem violência. Então a gente precisa atacar a raiz do problema, né? Óbvio que é importante ter medidas de contenção de violência, sim, mas a gente precisa pensar a mais longo prazo. Em que sociedade a gente quer viver? O que a gente quer para os nossos filhos, filhas, netas, netos? O que a gente quer? Né? Que sociedade a gente quer que eles e elas vivam daqui para frente? Não é essa sociedade que mata, não é essa sociedade discriminatória, né? Então a gente quer uma outra sociedade e para isso a gente precisa pensar a longo prazo. Carmen, tem uma especificidade, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos ajuda a refletir com os dados, porque a gente teve ali uma queda de homicídios em geral, que pode nos indicar ali uma sociedade talvez um pouco menos violenta, mas um aumento significativo na violência contra a mulher, violência de gênero. E eu queria a sua leitura, a sua análise. Por quê que a gente está vivendo esse momento? Essa violência de gênero, ela acontece mais e é mais permanente na nossa sociedade, porque ela é privada, ela acontece mais dentro dos lares, ela ainda está nesse lugar privado e que é difícil, né, para o Estado também ter uma regulamentação tão concreta. O que mudou nesse tempo com relação à violência contra a mulher? Uhum. Bom, a gente pode dizer que juridicamente a violência contra as mulheres não é mais uma questão privada, né? Ela é uma questão pública porque ela faz parte de uma legislação, né, que convoca, né, todos os poderes a atuarem nesse sentido, né? O que a gente pode observar bom, nós não superamos, digamos, um machismo estrutural, né, que coloca as mulheres num determinado lugar, num determinado papel, que é girar em torno dos homens, né? É o cuidar da casa, dos filhos, do marido, do companheiro, etc. Né? A gente não venceu isso, né? A gente é uma batalha cultural, eu acho, né? De superar essa perspectiva ainda muito machista. Isso por um lado. Por outro lado, o que nós temos observado também é o aumento de discursos de ódio contra as mulheres, né? Então, isso muito espalhados por redes sociais. É um fenômeno mais recente que acende o debate hoje muito fortemente sobre adolescentes, crianças e adolescentes, né? O que estão ouvindo, como estão reproduzindo esses discursos de ódio contra as mulheres, trazida, né? Eu acho que muito trazida por esses setores absolutamente radicais da extrema direita radical, né, misóginos, homofóbicos, racistas, né, que disseminam discursos de ódio. Então, acho que esse é um outro fenômeno que contribui para que a violência contra as mulheres ela aumente, ela não esteja nessa curva descendente, mas nessa curva ascendente. Quer dizer, os homicídios, em geral, diminuem, mas os homicídios contra as mulheres aumentam. Então, vivemos, eu acho que um momento bastante distinto em relação à profusão de discursos de ódio contra mulheres e meninas. E que eu acho que tem a ver também com o avanço da extrema-direita, né, que é um dos pontos ali que a extrema-direita defende, que é a submissão da mulher. A gente volta lá para aquele juiz dizendo, você não vai mais bater nela, né, esse mesmo discurso que a gente tem tentado combater há 20 anos. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso, Carmen, para falar um pouquinho de cultura, né. O Data Senado, ele tem uma pesquisa bianual sobre violência de gênero, sobre a mulher especificamente, e a última pesquisa que eles fizeram
mostra que 68% das mulheres dizem que conhece um pouco das medidas protetivas, mas 20 milhões acreditam que a Lei Maria da Penha ainda não protege contra a violência, desconhecer um pouco dos mecanismos da lei. Então, eu queria te perguntar o que é preciso para fazer a própria mulher conhecer esse seu direito e entender a violência. Às vezes, principalmente as violências que são invisíveis, como a psicológica, a gente demora a reconhecer porque quem está nos violando são pessoas do nosso entorno, são nossos familiares, são pessoas que amamos, né? Como garantir que as mulheres, então, conheçam esses seus direitos? Então, acho que esse é um grande desafio também, né? A gente conseguir divulgar mais a legislação. O que as pesquisas demonstram, e tu mencionaste uma delas, né, é que há um conhecimento genérico da Lei Maria da Penha, né? Então, as mulheres sabem que a Lei Maria da Penha é uma legislação protetiva para as mulheres, mas há uma dificuldade muito de acesso à própria legislação, né? E essa dificuldade de acesso, ela acontece muito em situações, digamos, de mais dificuldade, onde as mulheres são mais vulneráveis. Em territórios, né, por exemplo, dominados pelo tráfico. Então, às vezes, é muito difícil uma mulher poder ir a uma delegacia de polícia, denunciar o seu companheiro, porque mora numa região muito complicada para acessar, digamos, o sistema de justiça. Por isso que nós precisamos dessa outra parte da legislação, né, que é a articulação com outros serviços, com a rede. A Lei Maria da Penha estabelece uma política de rede muito forte. Só que essa política de rede, ela não é lida, né, na grande maioria, pelos gestores, como serviços, outros serviços que não o de natureza judicial ou policial. Então, nós precisamos romper com essa lógica de que a polícia é o lugar ideal. Não, a polícia não é um lugar ideal, até porque uma recente pesquisa demonstra que apenas 17% das mulheres que foram entrevistadas, né, confiam na polícia, né? E 16% confiam no Poder Judiciário. Então, isso significa dizer que nós precisamos criar outros canais, e esses outros canais já estão previstos na legislação, né? Então, a gente precisa estimular outras formas de acesso das mulheres a todos os serviços estabelecidos na Lei Maria da Penha, e não focar ou priorizar o sistema de segurança pública ou o sistema judicial. A gente tem que priorizar a assistência e a atenção, as políticas de assistência e atenção às mulheres através de uma rede muito mais ampla do que, obviamente, a polícia, o sistema de segurança e judicial fazem parte, mas é muito mais ampla do que eles. Sem dúvidas. Eu queria falar um pouquinho também sobre as medidas protetivas. Elas são fundamentais, já salvaram muitas vidas. E ontem a gente teve uma atualização muito importante na Lei Maria da Penha, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar, então, a medida protetiva para casos sem vínculo afetivo doméstico, ou seja, não só para o marido, para o pai, para um parente próximo. Essa medida pode ser ampliada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa conquista, inclusive a senhora foi citada ontem pelos ministros do STF também, né? Então, o que muda, o que melhora na lei com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Então, o Supremo Tribunal Federal fez uma ampliação, né? Uma leitura ampliativa das medidas protetivas que me parece muito adequada, né? A Lei Maria da Penha, ela tem um foco que é a violência doméstica e familiar, e ela estabeleceu medidas protetivas, né, para a proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O que o Supremo fez foi, e a lei ela está fundamentada na Convenção de Belém do Pará e na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, além da Constituição Federal, né? O que o Supremo fez foi uma leitura do artigo
da Convenção de Belém do Pará, que vai dizer que a violência ela pode ocorrer na comunidade, nas relações institucionais e nas relações interpessoais, né? Então, o caso analisado era uma violência cometida por um vizinho e no qual a mulher pedia uma medida protetiva, né? Nós não temos uma legislação integral, né, que abarque todas as situações de violência, mas nós temos a legislação Maria da Penha. Então, ampliar as medidas protetivas para outras mulheres me parece uma decisão acertada. Qualquer juiz, né, e o Supremo diz isso, a decisão diz isso, qualquer juiz pode, ao apreciar um pedido de medida protetiva que não o da Lei Maria da Penha, pode dizer, pode conceder esta medida protetiva. Então, há uma ampliação não da legislação propriamente dita, não da Lei Maria da Penha, mas de um aspecto da Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas. E isso me parece muito importante, porque assegurará a mulheres que não se encontrem nessas relações previstas na Lei Maria da Penha a possibilidade de acionarem e obterem medidas protetivas para a garantia da sua proteção física ou psicológica, patrimonial e etc. Sem dúvidas, porque a violência ela acontece mais no âmbito familiar, mas nós já temos casos, né, de feminicídios, por exemplo, com o vizinho, com outros atores que não têm relação familiar. Então, acho que muito importante também, brinda, né, os 20 anos com uma ampliação muito relevante para as novas questões que as mulheres vêm enfrentando, né? Carmen, você já falou, né, a dificuldade da implementação, alguns pontos ali que ainda faltam. Mais do que boa vontade, falta dinheiro, falta orçamento para a nossa implementação integral da nossa lei? Bom, depende como a gente olhar essa pergunta, né? A gente pode dizer falta orçamento, porque o orçamento destinado às mulheres, digamos, ao Ministério das Mulheres ou às secretarias de mulheres, né, é muito reduzido. Mas a gente pode dizer não falta orçamento, não faltaria orçamento se esta fosse uma decisão, digamos, política levada a sério, né? Porque aí eu posso deslocar orçamento, né, para a violência contra as mulheres. Por outro lado, né, eu acho que há um excesso de orçamento também nas tais de emendas parlamentares, né, que retira dinheiro do Poder Executivo, coloca na mão de parlamentares, né, digamos, um excedente não previsto originalmente, né? Então, acho que isso também desloca dinheiro, né, que poderia estar sendo colocado, digamos, em projetos, em programas muito específicos destinados à violência contra as mulheres. Então, assim, eu acho que não falta dinheiro se a gente olha o contexto geral, mas falta se a gente olha especificamente os recursos destinados ao Ministério das Mulheres ou às secretarias, né, estaduais e municipais existentes. Acho que falta esse dinheiro com essa intencionalidade, né? Esse dinheiro chegar Exatamente, a esse... exatamente, Perfeito. exatamente. E tem uma coisa que você disse que chama muita atenção e também tem a ver com o ciclo da violência, né? Ela não acontece, o feminicídio não acontece de cara, tem muitos momentos de agressão antes, né? Tem um ciclo da violência ali que se perpetua por um tempo. E eu acho que só a justiça não resolveria todo esse processo, né? A gente tem um papel importante de atores e que aí eu chego no que você disse, que é a prevenção. Nossa sociedade é super punitiva e é importante sim punir o agressor, na minha opinião, mas a gente precisa de prevenção. E eu acho que isso começa com meninos. A gente tem visto aí o crescimento de ódio contra as meninas, perpetuado pelos meninos nas redes sociais. Qual que é o papel, então, da escola, do posto de saúde, nosso, enquanto sociedade, enquanto sistema, Carmen?
Eu acho que tu colocas muito bem, Camila. Há uma responsabilidade coletiva, né, de mudarmos comportamentos, né, e instituirmos, digamos, a igualdade prevista constitucionalmente como uma igualdade de fato, né? E aí, a escola, a Lei Maria da Penha, o artigo 8º da Lei Maria da Penha, prevê isso, né? Que a própria escola, né? Que a discussão de igualdade de gênero e raça seja incorporadas, e formalmente né? Nos currículos, de todos os níveis. Então, há um compromisso, digamos, jurídico de que isso ocorra. O que a gente percebe é que há uma resistência muito grande em relação a isso, né? E aí, novamente, por setores da extrema-direita que não querem igualdade de gênero, né? Não querem porque eles querem mulheres submissas, né? Eles querem mulheres que girem em torno dos egos masculinos, né? E, então, por exemplo, falar de educação de gênero nas escolas para alguns setores né, dessa extrema-direita é falar de ideologia de gênero, que é uma invenção, né, para não discutir as relações desiguais de gênero. Então, a escola ela tem um papel fundamental. O posto de saúde, né, também tem um papel relevante para identificar situações que são de violência, mas que não necessariamente as mulheres dizem que sofreram uma violência. Então, a capacitação de professoras, professores, né, de todos os níveis, a capacitação de agentes de saúde, de funcionários, né, das unidades básicas de saúde, né? Então, a gente precisa, e isso é apostar num projeto de país onde as relações entre homens e mulheres sejam relações respeitosas, onde as crianças, né, aprendam a respeitar essas relações, né, aprendam a lidar de forma respeitosa com meninas, com adolescentes, né? E isso também isso não retira a responsabilidade também sobre os atuais homens, né, que muitas vezes agridem as mulheres, né, os atuais agressores de mulheres, né. Então, também apostar em repensar, né, e a Lei Maria da Penha também prevê isso, né, as possibilidades de grupos de reflexão para homens autores de violência, né, agressores, isso é muito importante. Então, há uma responsabilidade coletiva, sim, mas há uma responsabilidade estatal muito forte. E aí, o Ministério Público, por exemplo, poderia ter um papel mais ativo em cobrar dos governos no âmbito municipal, no âmbito estadual, a implementação, de fato, desse debate nas escolas, né? Então, eu acho que as organizações, as instituições precisam também, né, a partir das suas próprias funções, levarem um pouco mais a sério o seu próprio e cobrar e forçar que esse debate seja, de fato, trazido para a sociedade, né, para que a gente possa ter num prazo mais longo, relações, né? Desconstruir essa cultura violenta hoje que a gente tem, essa socialização violenta entre homens e mulheres, e construir uma cultura onde as relações sejam, de fato, respeitosas e igualitárias. Sem dúvidas. Enquanto eu estava me preparando, Carmen, para conversar aqui, ter a nossa conversa, eu fiquei pensando também que quando a lei foi promulgada, a gente tinha um cenário com uma presença menor, talvez, de redes sociais, né? E a gente viu, por exemplo, recentemente, uma disputa acontecendo ali, porque o agressor da Maria da Penha, né, que dá nome para a nossa lei, ele deu uma entrevista e aí foi preso, né? Ele não poderia fazer isso conforme a pena dele, conforme a lei prevê. E houve uma disputa ali de
que entrou de tudo, né? Expressão, direito de expressão desse homem, enfim. A lei consegue alcançar essa violência que acontece pelas redes sociais, acontece no âmbito digital, ou ela precisa dessa atualização? Então, se for uma legislação, no caso da Maria da Penha, da própria Maria da Penha, com seu ex-marido, né, a lei alcança, né, porque é uma legislação voltada para o âmbito doméstico e familiar, né? Mas, se não é uma relação doméstico e familiar prevista na Lei Maria da Penha, não é uma, digamos, a violência cometida na rede social, se não em uma das circunstâncias previstas na lei, ela não é abarcada pela legislação, pela Lei Maria da Penha, né? E a gente está vendo, de fato, eu acho que desde 2013, né, a gente tem observado esse fenômeno crescente, né? Quando a gente, em 2006, o ambiente político era outro, né? A gente não tinha essa extrema-direita que dissemina discursos de ódio contra as mulheres de uma forma tão visível, tão organizada, né? Isso começa a acontecer a partir de 2013, né? E há uma disseminação, sim, de discursos de ódio contra as mulheres, estimula a violência. E o caso do ex-marido da Maria da Penha, né, ele não estava sozinho, né? Ele foi convidado por blogueiros aí de extrema direita para supostamente dar a sua versão, que que foi distorcer os fatos, né? Distorcer a dupla tentativa de feminicídio contra a Maria da Penha, ou seja, trazer uma narrativa falsa, né? Uma mentira sobre o que aconteceu nesses anos todos. E isso é muito interessante observar que acontece, né, mais fortemente após a eleição de Jair Bolsonaro, né, que promoveu discursos de ódio, discursos misóginos, né, durante toda a campanha, né, e depois na própria presidência da República. Então, o que a gente está vendo, né, é um efeito do que significa ter ou na presidência, né, alguém, né, e esses discursos disseminados por representantes da extrema-direita que negam a igualdade de gênero, né, que querem mulheres submissas e girando em torno dos seus egos masculinos, né? Então, há essa disseminação e isso é muito preocupante, né? Muito preocupante porque está atingindo cada vez mais jovens, crianças, né? A gente poderia dizer, inclusive, né? Com 12, 9, 10 anos, 12 anos. Quer dizer, então, isso, né, nós temos que lidar e eu acho que esse é um grande desafio para uma atualização, digamos assim, né, de perspectiva da própria Lei Maria da Penha e de legislações que possam ser pensadas para enfrentar esse novo momento, que é um momento que vem com as redes sociais e com muito discurso de ódio. Carmen, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Eu tenho mais um minutinho, mas não queria deixar de te perguntar o que você gostaria para a gente estar comemorando lá em 2046 os 40 anos da lei, você que tem uma importância na construção dessa lei, em todo o trabalho aí contra a violência de gênero. Então, se você pudesse, duas palavrinhas, me contar um pouco do seu desejo também. Bom, eu gostaria, então, que o artigo 8º da Lei Maria da Penha, né, que é o artigo que propõe uma educação igualitária, né, um debate de gênero e raça, né, que isso fosse, de fato, digamos assim, uma realidade, né, e que, em virtude disso, a gente, daqui a 40 anos, esses jovens de hoje, fossem jovens, né, que tenham crescido nesse debate e que lá na frente não tolerem, né, sejam defensores da igualdade de gênero, né, não tolerem nenhum tipo de discriminação,
sejam homens, né, que lutem pela igualdade de gênero, de raça, né, e de sexualidades, que eles não tolerem nenhum tipo de discriminação, que sejam os futuros defensores dos direitos das mulheres. Muito obrigada, Carmen, pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Volte mais vezes, é muito bom te ouvir. E obrigada também pelo seu trabalho. Eu que agradeço muito o convite, Camila. Muito obrigada. Bom, o BDF Entrevista fica por aqui. A gente se vê na próxima conversa. Até lá, tchau, tchau.